A história dos irmãos Vaz é um testemunho inspirador de como a resiliência, o trabalho árduo e a união podem superar qualquer obstáculo. Eles provaram que, com determinação e esperança, é possível transformar a adversidade em triunfo, a pobreza em prosperidade. Sua infância foi marcada por lutas diárias, privações e uma incessante busca por oportunidades. Apesar das adversidades, os irmãos encontravam conforto uns nos outros, compartilhando sonhos de um futuro melhor. Desenvolveram então um interesse profundo pelo mercado financeiro, estudando incansavelmente sobre investimentos e estratégias. Os irmãos Luiz Paulo e Márcio transformaram a infância sofrida em motivação para superar todas as adversidades. O mercado financeiro se tornou o trampolim para a sua ascensão. Com a persistência e o conhecimento adquiridos, eles alcançaram um patamar que antes parecia inatingível. Hoje, os 3 irmãos Vaz são bem-sucedidos em suas carreiras financeiras. Eles superaram as dificuldades da infância e transformaram suas vidas. Mais do que o sucesso material, eles valorizam a jornada que percorreram juntos, o vínculo indestrutível que os une. E, acima de tudo, que o amor e o apoio familiar são fundamentais para alcançar o sucesso verdadeiro. Esse é o episódio piloto do podcast da família Vaz Trader. Fala galera, Luiz Vaz na área. E olha só que satisfação, coisa linda, tô com meus 2 irmãos, o Márcio Vaz e o Paulo Vaz. E os caras agora têm o canal deles, né? Tá certo que eu fiquei falando só durante 2 anos, né? Abram o canal. E eles abriram o canal e eu não poderia estar mais feliz. E é fato, é real, isso é uma sensação incrível pra mim. Porque quando eu comecei no mercado financeiro, é aquilo que acontece com a maior parte das pessoas que nos seguem. Um monte de gente fala mal, que você não vai dar certo, que não vai conseguir. E às vezes até na nossa família tem alguém que te pergunta, e aí milionário, já ficou rico? E aí? E essas coisas, para quem está começando, são difíceis. Então, eu não posso estar mais feliz de ver que vocês estão com o canal e que estão crescendo, estão evoluindo nisso, né? E aí, conta um pouco para nós essa história aí do canal. Aqui, Márcio Vaz de sucesso. E Paulo Vaz de sucesso e Luiz Vaz de sucesso. Vamos aí, né? Então, gente, é uma gratidão, é gratificante estar aqui com o nosso irmão, com o Luiz. O Luiz realmente... Ele ficou insistindo por 2 anos para que nós abríssemos o nosso canal. E a gente não costuma lamentar nada, né? Nos dias atuais. Mas eu lamento isso de não ter seguido o teu conselho no primeiro dia, né? Porque nós conseguimos ajudar tantas pessoas, né, cara? E é tão gratificante isto, saber que alguém mudou de vida por nossa causa, pelo trabalho que a gente está fazendo. Né? Então eu te agradeço muito por isso. Isso foi um presente para nós. Não é, Paulo? Grande presente, muita gratidão mesmo, né, gente? A gente vai ajudando pessoas, vai contribuindo, vai compartilhando, né? E tudo vai dando certo, né, gente? Tudo de bom. Quando a gente era criança e a gente vivia numa situação bem difícil. Muito difícil. Né? A gente vivia... Eu sempre falo que a gente vivia abaixo da linha da pobreza. Exatamente, no Morro da Guampa. No Morro da Guampa. Uma vez eu falei pro pai assim, por que os filhos ali dos caras tem comida todo dia? Por que isso não acontece com a gente, né? Tu não é igual a eles, né? A tua situação é diferente da nossa. E a gente perdeu a mãe cedo, né? Sim. Vocês tiveram até mais tempo com ela. Sim. Quando eu falo da mãe, eu digo que é a minha rainha. Chegou a ficar... Sempre que eu falo dela, eu fico arrepiado. Porque pra mim ela é uma rainha, né? Eu tive pouco tempo pra viver com ela, mas pra mim, assim, todos os dias eu me lembro dela. Sim. É uma coisa, assim, impactante pra minha vida. E a gente vivia uma situação assim, a gente perdeu a mãe cedo e a gente era bem pobre. E hoje, quando a gente começa a perceber como a gente evoluiu e que poderia ser completamente diferente, eu sempre lembro uma coisa que é importante pra mim hoje, sempre é a coisa da gratidão. Como é que é pra vocês isso, lembrando de como é que foi a nossa história? Olha, agradecer. Cara, pra mim, lembrar da minha história, da nossa história, né? É uma coisa... O Paulo me botando no microfone aqui. Cara,
Vamos dizer assim, ó, eu tomo isso como superação, né? Quando tu começou a falar ali, eu fiquei pensando assim, cara, a gente nunca ganhou presente de Natal e Páscoa era aquelas gominhas que tem nos botecos, né? Aquelas balinhas, aquelas coisinhas, né? Isso era a nossa Páscoa que a mãe comprava, né? Às vezes o pai dava lá um cruzeiro na época. Aí a gente fazia umas cestas enormes com papel picado, com jornal, né? Sim. Fala aí. Pô, eu achava a nossa infância muito divertida, né? Claro, faltava comida de vez em quando, mas criança é criança, né? Lembra que cada um de nós tinha um lixo, né? Que a gente ia procurar coisas para transformar em brinquedos, né? Que esse negócio de brinquedo feito, comprado, nossa, a gente só via isso nas vitrines de loja, né? E o Márcio, inclusive, tinha bastante talento em fazer os brinquedos, né? Sim, eu era meio inventor. É. Nós tínhamos os lixos, que era a Montanha do Havaí 1, 2 e 3. A gente botava nome nos lixos. O meu era só um lixinho, né? Um Era o montorinho. menor, o lixo era... A gente achava uma coisa legal. Ele dizia que era do lixo dele. Ele dizia que era do lixo dele e levava. Tudo que não prestava era no meu lixo, ou seja, não tinha nada no meu lixo. Mas a gente se criou trabalhando desde cedo, né? Sim. A coisa que eu percebi, assim, é que a gente nunca teve... Bom, como o Márcio fala, nós, depois de muito tempo, a gente foi promovido a pobre, né? Exatamente. Nós Ser éramos, promovido a pobre é loucura, né? éramos miseráveis. O meu pior, e a situação mesmo é essa, é o ambiente que se vive, né? Aquela violência, aquela falta de visão de futuro, né? Porque a pessoa repete o seu ambiente, né? Se por algum motivo não consegue sair disso ou não percebe isso. Pessoal que não sabe do que o Paulo tá falando, nosso pai. E eu sempre falo que eu tive um bom pai, né? Porque o pai, na minha situação, eu fui um cara que... Um dos filhos que ele melhor tratou, né? Mas nós tínhamos um pai que era um homem violento. Ele andava sempre armado. E ele tinha muitos inimigos, né? E isso se refletia nessa violência de ver tiro, de ver briga. E vocês viveram mais do que Sim, isso. muita violência. Era diária. E até um dos nossos irmãos herdou um pouco disso, né? Porque nós temos um outro irmão mais velho, que é o primeiro irmão. E eu me lembro que ele saía com os amigos pra arrumar uma confusão, né? Exatamente. Eu também ia junto. E o Paulo ia Às junto. vezes. Eu fui em poucas confusões, eu era Eu mais tinha da o quê? paz. 15, 16 anos. Era a diversão, era arrumar uma confusão. Porque tava naquele ambiente, né? O ambiente. O nosso pai, ele era violento conosco também, né? Qualquer coisa errada era uma tunda de laço, de relho. Era uma tunda de relho. Então, a gente apanhava muito. E eu fiquei muito sentido com o pai por muitos anos, até a minha adolescência, e que eu finalmente aprendi o quanto ele estava ensinando para nós, porque a vida do meu pai foi muito triste, né? Ele apanhou muito, ele era tratado como um bicho pelo pai dele. E o maior ensinamento é o que a gente não deve fazer com os outros. Eu acho que o pai teve muitos ensinamentos, ele me ensinou muitas coisas de como não fazer, de como não ser ele, né? Eu aprendi com o pai como tratar uma mulher, né? Porque ele não sabia como ser um bom amigo. Mas a primeira coisa, né? Das poucas coisas que o pai falou na época que eu era criança, eu lembro que ele dizia que a gente era especial. Vocês lembram disso? Lembro. E eu entendi isso, cara. E o pai, ele fez o melhor dele. Ele fez o que ele sabia fazer. Ele não sabia fazer outra coisa, Sim. né? Isso é uma coisa muito... Só que isso é uma coisa... A gente tá falando de família, né? Só que isso é uma coisa a nível de Brasil, né? É assim para muita gente, né? Generalizando, a maior parte da população brasileira passa por isso. Naquela época que nós fomos criados, o hábito era dos pais a baterem nos filhos, né? Isso era uma instituição, né, familiar daquela época. Era o esperado, né, que os pais... Precisava ser um hábito, assim, todos os dias. No caso, eu vejo que ele tinha muitas frustrações, né? Não que a gente não merecia, né? Porque a gente Não, a gente era umas crianças que Deus me livre, Mas né? a gente aprendeu a trabalhar desde cedo, né, cara? Então, era uma regra, assim, que a gente tinha que aprender a sobreviver. Então, cara, nós fizemos tudo que se pode imaginar. Vender picolé, rapadura, pastel, jornal,
Aquelas placas de ouro que o pessoal anda na rua ali do centro de Porto Alegre, Paulo e eu fizemos isso, cara. Nossa. Né? Então, a gente teve uma vida bem difícil. Mas nós gostávamos muito do conhecimento também, né? Nós sempre fomos ávidos por leitura, principalmente, né? Então, desde muito cedo, a gente aprendeu coisas que a maioria dos adolescentes da nossa época não tinham interesse em saber, né? E praticamente a nossa família toda é terapeuta, né, cara? De alguma coisa, né? Mas sabe o que eu percebi, Márcia, assim, com essa dificuldade, com a mãe falecimento, a mãe faleceu muito cedo e o pai do jeito que era e também, né, teve seu falecimento. Mas bem antes disso eu percebi que como a gente não tinha aquela, numa hierarquia assim paterna, materna, né, nós não tínhamos isso, eu percebi que os irmãos meio que se agarraram uns nos outros e foram subindo junto, né, em conhecimento, principalmente, né, que me parece que foi a grande diferença, né. Porque no nosso ambiente, quem eram nossos amigos, os amigos de infância, que eu me lembro que eu conheça ainda, os que não morreram violentamente estão presos. É uma loucura, né? Exatamente. A gente vivia nesse ambiente e o ambiente tem muita influência sobre o que vai acontecer com uma pessoa. Ele é tão forte, tão preponderante que é um primeiro nível lógico. Quando se fala de níveis lógicos, né? O primeiro é o ambiente. E a questão ambiental, ela é quase a coisa mais relevante na vida de uma pessoa. Tem algumas pessoas que jamais conseguem sair dessa influência ambiental. Porque o que tem no ambiente? As pessoas que ela conhece. E as situações que ela vive, é tudo que tá ali, né? É o lugar que tu vive, é o que te determinando. E eu vejo que esse ambiente violento me tornou uma pessoa não violenta, por exemplo. Eu não sou uma pessoa violenta, eu não gosto de violência. Eu procuro muitas vezes fugir de situações onde estariam conflitos, né? Porque eu via isso e eu tinha medo quando era criança, dessas situações. Considerando isso, considerando que o ambiente era um ambiente difícil, pensar em se tornar um empreendedor, por exemplo. Pensar que você poderia ser um empreendedor, uma pessoa bem-sucedida no futuro. Eu lembro que quando eu e o Paulo começamos a engraxar sapato, a gente abriu a nossa primeira empresa. E o objetivo da empresa era almoçar até o meio-dia. Então a empresa abria às 9, fechava meio-dia, e o objetivo do negócio era almoçar. Tu lembra quem é que nos pagava o almoço quando a gente não conseguia engraxar o sapato? Não me lembro. Aquele cara que era o mendigo da cidade. Que ficava se arrastando, né? Eu sempre digo que aquele ali é um caso bem sucedido de ser mendigo. Não é, claro, é evidente, né, que o cara tinha um problema muito sério nas pernas, não conseguia se mexer, né? Sim. Ele tinha bastante moedas, né? Mas nós ele era milionário. Depois de muito tempo eu trabalhava uma área de vidraçaria e uma vez eu coloquei vidros na casa dele e a casa dele era uma casinha bem boa. Olha aí. Né? E ele nos dava moedas pra gente almoçar. Ou a gente ia pro sopão do pobre. Ou pro sopão do pobre. E tinha um boteco lá perto, uma antiga rodoviária, não sei se tu lembra, porque tu era bem pequeno, a rodoviária lá de Goiânia, tu lembra? A gente comprava lá um pão, que não era cacetinho, era pão da água naquela época. Ele era maiorzinho, só que o cara botava molho no meio do pão. Né? Sim. O molho do cachorro quente, da salsicha, e a gente achava que aquilo era a melhor refeição do mundo, né, cara? Sim. Então a gente engraxava sapato pra poder comprar um pão daqueles. Claro, e a gente tinha, não sei se sabe, né? Qual era a taxa mesmo que a gente tinha que dar, não sei quantos por cento, pai, que a gente ganhava, me parece que era 30%, 25%, né? 25%, né? 25% que a gente faturasse tinha que dar pros pais. Uma vez o pai falou assim pra mim, uma coisa que eu nunca esqueci, Luiz. Ele falou pra mim, tava chovendo e sabe que pessoas que usam sapato de couro, quando tá chovendo, eles não querem engraxar, né? Porque tá chovendo, vai molhar igual, né? Aí eu falei pro pai, né? Pai, eu não vou engraxar sapato hoje, tá chovendo. E o pai olha pra mim e fala assim, quando chove tu não come? Eu nunca esqueci disso. Ele falava quando chove tu não come? Eu, caramba. Exatamente. Tu vê. Ele falava muito isso, por qualquer coisa, né? Não só por isso. Vai fazer tal coisa, mas tá chovendo, tu não come quando chove? Então nossa infância era baseada em comida, né? Sim. Cara, nosso pensamento era comida. A gente pensava sempre em comida. Uma montanha de lenha nos fundos da nossa casa, que nós íamos no mato buscar lenha para fazer fogo no fogão a lenha, né?
E, cara, aquela lenha nunca ia ter tempo hábil chegava a no mundo apodrecer. pra queimar toda aquela lenha. Mas todo dia tinha que ir lá e De manhã cedo, eles trazer tomam café uma da manhã. árvore, cara. Longe aquilo, era o quê? Uns 3 quilômetros? Né? Na verdade é porque a gente era muito pequeno, que se tu vai lá hoje não era tão longe assim, de eu repente acho, hoje né? é um, né? Deve ser menos, né? Mas, cara, a gente trazia aquela lenha e cortava a lenha e apodrecia sempre, né? Porque não dava tempo de queimar. Né? E prego, nós tínhamos uma lata gigante cheia de prego, que tinha que procurar prego na rua, Desentortar prego. desentortar os pregos e guardar naquela lata. Sim. E aquilo ali ficou um bloco, né, de ferro, porque Sabe que apodreceu. eu pensei muito nisso, né? Só aquela questão que eu percebi, né? Que o pai era muito... O pai não era ruim, não. Ele era esperto em fazer dinheiro. Mas ele tinha muita escassez. Isso aí é uma coisa de escassez, né? Juntar o que não precisa, o que não quer, o que vai é lixo. Exatamente. O pai sempre foi um homem empreendedor e ele só não sabia fazer a gestão do dinheiro, né? Exatamente, sabia fazer, mas não Ele sabia tinha alguns vícios, né? Ele tinha o vício da bebida e também do jogo. do jogo. E no jogo ele perdeu muito dinheiro. E também ele era um homem que tinha essa coisa do... Ele era desregrado nas suas coisas, né? De qualquer maneira, eu acho que nós aprendemos muito com ele. Uma coisa que eu descobri sobre o pai é que ele sempre foi um empreendedor, Uhum. né? E eu fui pesquisar a nossa família. Sim. Eu descobri que o nosso primeiro ancestral que veio da Itália, ele era um grande empreendedor. O Funari, né? Giuseppe. Ele teve 18 filhos. 9 no primeiro casamento e 9 no segundo casamento. E esse homem, ele criou uma fábrica de cal. E ele foi muito rico. Tanto que quando ele morreu, ele deixou uma fazenda para cada filho. Né? E então o empreendedorismo é uma coisa que vem da nossa família. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: tu tentou um monte de coisa na vida. E tentou 10 coisas, até que uma deu certo. Mas é só uma que tem que dar certo, né? Só uma. Só dá certo uma vez. E como é que é para vocês? Porque da mesma maneira que eu sempre empreendi, vocês também são empreendedores natos. Então a gente sempre trilhou um caminho parecido, né? Tem alguns caminhos que deram frutos mais cedo, né? E outros não, né? Mas nós conseguimos sobreviver e chegamos a um ponto em que talvez seja aquela coisa que deu certo realmente, né? De todas as que a gente já fez, né? Agora, uma das percepções que eu tenho, assim, eu já fiz excelentes números de dinheiro, algumas vezes, assim, valores bem significativos, e por alguma questão eu sempre acabava repetindo o meu pai e terminando com aquilo tudo, né? Até que um dia eu percebi, não sei como exatamente que essa percepção veio, é que enquanto se a gente não se conserta, se a gente não se reconstrói por dentro, por fora, a gente continua repetindo, né, hábitos destrutivos, né, hábitos negativos, né? Então, se a gente não muda os hábitos, a gente não muda Parece que o nosso externo, né, o que acontece com a gente, né? Porque várias vezes eu tive em situações financeiras excelentíssimas e daqui a pouco não tinha nada, né? E a construção, ela sempre tem que ser interior, né? Sementes boas geram frutos bons, né? Mas a terra tem que ser cuidada, né? Sim. Bom, a gente treina pessoas hoje, né? E a maior parte das pessoas que nos seguem, elas sempre perguntam como é que faz para dar certo. Qual é a coisa mais importante para dar certo nos negócios, né? E no mercado financeiro, eu sempre falo que aprender gráfico é a coisa mais fácil que existe, né? Aprender gráficos são uma série de situações onde você vai analisar os gráficos e é uma sequência que se repete. Sim. Então não é tão difícil assim aprender. E a maior parte das pessoas tem problemas com o emocional. Exatamente. Como é que eu faço se alguém me critica? O que eu faço para lidar com as críticas? E como é que eu faço para resolver esses problemas? O que vocês têm dito para as pessoas que têm esse tipo de situação aí do emocional? Cara, quando o cara pergunta, que nem tu falou ali, como que se trabalha com isso? Eu digo que tem os 3 pilares, né? Que é o emocional, o operacional, né? E o gerenciamento, né? Porque se não tiver uma dessas coisas aí, não funciona, né? Mas parece ser que o emocional é sempre o mais importante,
né? E fazendo um gancho do que o Paulo falou sobre repetir algumas coisas negativas. Por exemplo, o Paulo já ganhou muito dinheiro, eu também já ganhei muito dinheiro, e por algum motivo a gente conseguia gastar mais rápido do que ganhava, né? Bastante dinheiro mesmo. E parece ser um comando inconsciente, né? Então, até que se aprenda isto realmente, que se aprenda a controlar o seu emocional, não tem como ter sucesso. Não tem, não vai dar certo. E no mercado financeiro também, se não tiver essas 3 pilares aí, ó, o emocional, o gerenciamento e o operacional, vai quebrar a banca. Vai quebrar a banca sempre. E o que se fala? Como é que se conserta esse emocional? Cara, se tu não sabe, tu precisa de uma mentoria. É só o que resolve. Tu precisa de alguém que já tenha o conhecimento e que vai passar esse conhecimento para ti, né? Tu tem que saber isso, tu tem que aprender isso. Não sabe controlar o teu emocional, então tu tem que aprender com quem sabe, né? Vai perguntar para quem sabe. É isso. Mas e da tua opinião, Paulo, o que torna uma pessoa emocionalmente forte? Olha, a primeira coisa, né, tem muita gente que acha que esse tipo de negócio é talento, né? É disciplina, né? Para um negócio, disciplina. Disciplina vale mais que talento, né? Comprometimento, disciplina vale mais que talento. O que torna o emocional forte, essa é a pergunta. Nossa, desliga o celular, para de olhar televisão um pouco, para de olhar esse monte de bobagem de reportagem e jornais nacionais e internacionais, né? Se desliga um pouco do externo e olha um pouco para o interno. Né? Se vê, se percebe, sinta-se, abraça uma árvore, como eu digo, vai meditar um pouco, né? Cria uma conexão mais forte consigo mesmo, né? A ansiedade é uma coisa que mata as pessoas, né? Mas a ansiedade é de quem não vive o presente, porque a ansiedade não está no presente, a ansiedade está no futuro, né? E o passado já foi, ele serve só como referências, né? Eu costumo dizer, tem pessoas até que acham engraçado, né? Que tristeza para mim não serve, mas muita felicidade também não serve, que para mim tudo isso é desequilíbrio, né? Meu negócio é muito feliz. Não, serenidade, né? Vai abraçar uma árvore. Eu falo brincando, né? Vai abraçar uma árvore. Porque eu tô muito ansioso. Vai abraçar uma árvore. No momento que a pessoa decide que quer ser diferente, quer fazer diferente, ela vai buscar mentores sérios, né? 2 mentores, né? Precisa, né? Ou 3, né? Primeiro, né? Jesus Cristo, né? Depois também o seu próprio eu interno, né? E um grande mentor, tipo o Luiz, tipo eu, tipo o Márcio, para ajudar, assim como a gente foi ajudado, né? Vamos, o que é? É compartilhar, né? Mas o emocional só se conserta olhando para dentro de si mesmo. Mas eu quero te perguntar uma coisa também, Biro. Mas Luiz, me responde isso, Luiz. Desculpa, mas tá, pode terminar aí. A tua opinião exatamente sobre essa pergunta que tu me fez. Eu penso que o correto mesmo é o caminho do meio. Exato. Né? O que eu falei é a serenidade. Nem tão feliz com as conquistas e nem tão triste com as derrotas. Eu gosto sempre de citar uma situação que eu ouvi uma vez de um mestre. Ele agora é falecido, eu sempre vou falar o nome dele, que é o João Israel. Eu estive nesse lugar por 25 anos, na confraria. Muito e bem. uma vez ele contou a história de uma pessoa que chegou pro mestre dele e disse, olha, eu acho que eu já posso ser um mestre também. Posso deixar de ser discípulo. E aí ele perguntou a ele, tá, mas quando as pessoas te elogiam, como é que tu te sente? Quando as pessoas me elogiam e o elogio é devido, eu fico feliz. Beleza. E quando as pessoas te falam mal de ti, mesmo quando não é verdade, como é que tu te sente? Bom, quando não é devido a alguma coisa que estão me dizendo que está me desagradando, eu fico triste. Aí ele falou assim, então volta pro meio das pessoas e fica lá por mais 25 anos. E quando tu deixar de ficar tão feliz com os elogios que tu recebe e tão triste quando as pessoas não estão te agradando, aí você pode voltar para se tornar um mestre. Mas ele não falou para ele ir pro meio do mato, falou para ele ficar convivendo com as pessoas. Para que aprenda. Então eu digo sobre isso quando eu tô no mercado. Digo, olha, tomou loss, faz parte. Fica chateado, porque a gente não gosta de tomar loss. Mas não fica tão chateado. Leva o cachorrinho para passear,
O Pinscher, né? Leva um cachorro infernal pra passear. Leva o Gold do Paulo. Leva um Golden e vai dar uma relaxada. E quando fizer o win, vitória, não fica tão feliz também. Comemora, celebra, mas saiba moderar as coisas. Os erros me ensinaram muito mais. Eu conheço vários fracassados que estão milionários, né? Agora eu não conheço ninguém que nunca fracassou que esteja rico, né? A gente estava brincando sobre o medo da morte, né? É uma evidência a morte. Todo mundo vai morrer. Claro que ninguém tá com pressa, né? Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. É mais. Né? Mas de qualquer maneira, a gente morre todos os dias. Todos os dias a gente morre. Um santo que falava isso, né? Que todo dia, quando a gente dorme, a gente morre, e quando a gente acorda, a gente renasce. Então a gente só não sabe se a gente vai acordar, né? Uma coisa que eu sempre gosto de falar nas lives é que nós recebemos um presente. Por isso que o nome é presente, que é a única coisa que existe. O que nós estamos vivendo agora é a única coisa que existe. Presente. É um presente. O passado nós não podemos mudar. Nós podemos ressignificar, dar um significado diferente para aquilo que a gente viveu. E a gente acabou de fazer isso agora, conversando sobre os nossos pais, né? Sim. Porque hoje nós olhamos aquela situação de crianças com os olhos de um adulto. E a gente ressignificou, a gente olhou para os nossos pais de uma maneira diferente. Hoje o que eu tenho pelos nossos pais é só gratidão. Sim. Eu tenho amor e gratidão, porque a gente veio para esse planeta graças a eles. E eles fizeram o que eles sabiam fazer, como tu disse, o melhor que eles podiam fazer. Exatamente. Então, assim, mas isso já passou. O olhar que eu tenho sobre isso me ajudou muito, porque eu ressignifiquei, dando um significado melhor, que me deixa mais feliz. E isso me torna uma pessoa mais feliz agora, então. E o presente nem aconteceu ainda. Mas a pessoa que a gente constrói agora, nesse momento, talvez construa um futuro melhor, né? Então, assim, sobre as emoções, elas podem ser qualificadas, mas a gente não tem controle sobre as emoções. Sistema nervoso é um sistema autônomo. Emoções não se controlam, mas pode ser trabalhadas equilibradas. Sim, a gente pode aprender a prever algumas coisas, né? Então, assim, as emoções, elas existem. Sem emoções, a gente também não seria quem a gente é, né? Agora, uma das melhores coisas que tu falou, inclusive para prosperidade, é a palavra que tu usa muito também, eu também uso muito, é gratidão, gente. Porque se não tiver gratidão, tu está dizendo que não dá importância ao que tu tem. E se tu não dá importância ao que tu tem ou ao que tu é, então por que tu vai aparecer mais para você, né? É gratidão. Tem que ser grato pelo que tem, né? Pelo que é, e tudo que está em sua volta. Não só o que tem como propriedade sua, mas como tem a nível de planeta, que tem todo um planeta para nós, né? E a pessoa não dá bola. Tá chovendo, que droga que tá chovendo. Tá muito quente. Meu Deus, agradeça porque tá chovendo. As melancias agradecem, como dizia um amigo meu, plantava melancia. A gasolina tá cara. Mas tu tem um carro pra botar gasolina, né? Que legal. Eu gosto daquele vídeo que o cara fez. Cara, não, pra mim tinha que ser R$30 a gasolina. O IPTU esse ano. Pô, o cara tem uma casa, cara, que legal, ele paga o IPTU, né? Não, é legal, né? Porque eu comprei um carro e aí o cara chegou pra mim e falou, bom o carro? É bom. É V6? É biturbo, corre bem, corre, e é confortável, e não sei o que mais. Tá, mas é a gasolina. Eu digo, não, meu. Nem sei se é a gasolina. O cara comprou o carro pra se preocupar com a gasolina, então já comprou passei carro, por isso. Mas esse carro deve consumir bastante gasolina. Eu falei, cara, eu nem sei o preço da gasolina. Eu não sabia mesmo. Eu só chegava no posto e mandava encher o tanque. Tu não tá preocupado com isso, não, o foco. Então, o seguinte, Luiz, vou te perguntar, porque tu é um cara mais habilitado em finanças do que o Paulo e eu, né? Tu tá mais habituado com isso. Dinheiro traz felicidade ou não? É uma pergunta que não tem nada a ver com dinheiro, né? Felicidade e dinheiro, especificamente, né? Não. Mas uma coisa é certa, as pessoas que passam por necessidades, por dificuldades como a gente passou quando era criança, nós não éramos assim tão felizes por algumas situações que passavam. Por exemplo, a gente tinha uma preocupação diária com alimentos. Mas a gente também não deixava de ser criança. Brincava, se divertia, tinha amigos. Quando você é adulto e tem uma família, o dinheiro é a principal causa das desavenças de um casal.
Quando o casal vai discutir sobre as finanças pessoais, sobre as dívidas, geralmente a conversa termina em briga. Porque as pessoas, no geral, não são educadas a respeito de dinheiro. Elas não são educadas o que fazer com dinheiro. As pessoas são educadas a que elas devem ter dinheiro, mas não educadas para o que fazer quando tem dinheiro. Isso. Então, assim, não ter dinheiro para situações básicas da vida é um problema. E é um problema que afeta a grande maioria dos nossos brasileiros do nosso país, né? Existem algumas estatísticas que relatam que mais de 70% dos brasileiros estão no SPC ou estão com cartão de crédito estourado. E isso traz uma série de dificuldades. Quando eu deixei de ter preocupação com dinheiro, a minha vida fluiu de uma maneira muito melhor. Por exemplo, eu não preciso me preocupar com as minhas dívidas porque elas estão pagas. As situações, os problemas que eu tenho, agora não são problemas relacionados a não ter dinheiro. Mas eu continuo tendo problemas e situações para resolver. Mas elas são menores do que quando a minha preocupação diária era só dinheiro, né? Então, o dinheiro traz uma felicidade que se você souber gerir, ela realmente pode tornar a tua vida muito melhor. Eu diria assim, quando me perguntam se dinheiro traz felicidade, é melhor com dinheiro do que sem dinheiro. A sensação de segurança também, né? Quando a gente era criança, eu via... Bom, eu vi uma vez uma menina dar um quindim para uma professora. Eu falei, nossa, essa menina é rica. O máximo que a gente conseguia era uma banana. É isso mesmo. Sabe, aí tem aquela sensação de segurança e até aquela coisa assim de criança, de olhar os outros têm e a gente só olha, entendeu? Tem uma pergunta relacionada com isso pra ti. Tu, atualmente, tu compra alguma coisa, ou tu já comprou alguma coisa e te sentiu culpado por comprar aquilo depois? Olha, como estava falando, a questão do dinheiro e do equilíbrio, depois que se aprende certas coisas, o dinheiro ele passa a valer exatamente o que ele vale, ele é uma ferramenta, né? Antes disso, a pessoa vê o dinheiro como um ser, como se fosse um ser vivo, né? Eu realmente não sou de comprar muitas coisas, né? Que eu acho que a função do dinheiro é fazer mais dinheiro, né? Cada nota é um funcionário, né? Eu não vou estar derrubando meus funcionários, né? Digamos assim, né? Então eu não sou de comprar muitas coisas e muito menos de me sentir culpado por qualquer coisa, né? Eu cuido muito, inclusive, dessa questão do consumismo, né? Tem uma coisa que eu gosto de falar muito, é sobre a corrida dos ratos. Ok. Né? Porque, como eu já falei, já aconteceu comigo, né? Várias vezes já fiz bastante dinheiro. Eu coloquei fora porque eu estava dentro da corrida dos ratos, né? A pessoa começa a ganhar dinheiro e começa a gastar mais dinheiro. Tudo bem, isso está certo. Tu pode fazer um resumo da corrida dos ratos, bem resumido aí, porque quem tá ouvindo não sabe o que é, né? Bom, leia Pai Rico, Pai Pobre, antes de mais nada, né? Que é um dos livros mais magníficos que eu já li. Também tem audiobook, pessoal. Quem tem não gosta muito de ler. audiobook, né? Coisa dos ratos é o que faz, é o que as pessoas vivem, né? Todo mundo tem um carro, entra em dívidas, né? Aí vive assim, começa o mês, recebe, paga o cartão, paga isso, paga aquilo e tal, termina o mês, não tem nada, é um ciclo. A corrida dos ratos é um ciclo, né? Que se tu ganha mais, tu gasta mais, se tu ganha menos, tu gasta menos, mas tu nunca economiza 1% que tu ganha para que esse dinheiro faça dinheiro. Então tu vai estar sempre nessa corrida, nesse ciclo, com mais dinheiro, com menos dinheiro, tu vai acabar a tua vida pobre. Ainda sobre esse assunto, tem uma história que eu gosto muito de contar, que é a seguinte, eu falo bastante isso em live. O pai leva o filho num bairro muito, muito nobre, né? Cheio de casas lindas, e olha que casa linda aquela lá, meu filho. E a criança, nossa pai, que lindo. E aquele carro, nossa, aquele carro ali é o carro mais lindo que existe. Aí a criança, pai, é lindo mesmo. Aí o pai fala pro filho, mas a gente nunca vai poder ter um, viu? A gente só pode olhar. Deu um comando. Sim. A gente não pode ter. E aí a gente coloca assim, como se Deus tivesse colocado os seres humanos no planeta e tivesse escolhido alguns filhos. Não, vocês podem ter todas essas coisas. Ter tudo, E vocês só podem olhar.
Mas se tu fosse o pai dessas crianças todas, se fosse o pai de todos, não ia dizer assim, uns filhos podem e outros não podem, né? Exatamente. E aí a questão tá numa coisa impressionante. Tudo está na mente. É a decisão, eu sempre digo, a decisão de se tornar rico, de estar rico, é uma decisão mental. Você decide e você fica rico, né? Eu sempre gosto de citar o Napoleão Hill nisso, né? Pense e fique rico, né? E é um fato. Hoje eu consigo viver na vida e tem mais uma última coisa sobre esse assunto. Quando eu parei de me preocupar com o dinheiro, eu comecei a ganhar mais dinheiro. Enquanto eu estava muito preocupado em ganhar dinheiro, eu não ganhava tanto dinheiro. Quando eu comecei a pensar mais em servir, em ensinar o que eu sabia para as pessoas, eu comecei a ganhar mais dinheiro. Porque aprendeu mais também com E isso. aprendi mais também nesse processo. Bom, então... Chega um momento, né, mas que a gente aprende que o dinheiro é sempre é consequência, ele não é o resultado. Se tu pensa o dinheiro como resultado, é uma coisa. Agora, se tu pensa em fazer o teu trabalho o melhor que tu pode, e sem se comparar, Luiz, eu faço isso, sabe? Hoje ainda um inscrito me perguntou, ai, Paulo, eu vou treinar contigo, eu vou ser melhor que tu. Eu falei pra ele, gratidão que seja. Né? E falei pra ele, eu falei pra ele que a meta não é ser melhor que ninguém, é só ser melhor que ontem. Ah, legal, é assim. Só ser melhor que ontem. Vocês que acompanham a gente todos os dias e veem muitas das coisas que nós falamos sobre história, sobre a nossa vida, sobre as dificuldades, uma coisa que eu gostaria de colocar e deixar assim como uma reflexão é que não importa o lugar onde você está agora. Não importa se você está numa comunidade pobre, não importa se você vive uma vida difícil, se pessoas estão te criticando agora ou se você acha que não tem muitas expectativas para o seu futuro. O que você precisa, independente da situação que você está agora, é imaginar a situação que você quer viver no futuro. Como você pode construir? Lembrando que hoje vivemos uma sociedade que é muito imediatista, que quer sair de uma situação que está difícil agora para uma situação muito melhor imediatamente. Mas a prática da realidade diz o seguinte: qualquer situação que você esteja hoje foi construída por você. Você se colocou ali pelas suas escolhas, pelas coisas que você vem fazendo na sua vida até agora. Este é o resultado que você tem. Para você ter resultados diferentes daqueles que você tem agora, você precisa fazer coisas diferentes, talvez coisas que você nunca tenha feito. Você precisa colocar na sua mente que você é uma pessoa incrível, filho de Deus, ser perfeito, que veio para essa terra para aprender e ser feliz. E essa felicidade vai vir a partir do momento que você decidir. Tudo está na mente. Tudo está na mente. As melhores coisas da vida e as piores coisas da vida. Está tudo na sua mente. Independente do que você está ouvindo, do que pessoas estão te dizendo, se você não está sendo motivado, talvez porque você vive num ambiente de pessoas que também não foram motivadas. Talvez os seus pais tiveram pais que também não motivaram eles. Talvez eles até gostariam de fazer isso por você, mas não sabem como fazer. Talvez você tenha que ser a primeira pessoa da sua geração. Talvez há 1, 2 ou 3 gerações você esteja vivendo com pessoas que vivem vidas muito difíceis. E talvez tenha que ser você a primeira pessoa da sua geração a mudar tudo isso. Imagina a enormidade disso. Imagina o orgulho para os seus ancestrais de você ser a primeira pessoa da geração a mudar completamente toda uma história, trazendo mais prosperidade para a sua vida e mais prosperidade para a sua família. E fazendo isso pelo seu exemplo, muito mais do que pelas suas palavras. Pela sua ação, você pode modificar toda uma sociedade. Você pode modificar toda a sua família e você pode modificar toda a comunidade que vive perto de você. A decisão é sua e você pode tomá-la quando? Neste exato momento. Eu espero que essas palavras sirvam para te dizer que eu já fui esse menino, esse homem, que estava desmotivado, estava triste, estava deprimido, sem saber o que fazer do seu futuro. E em algum momento acontece uma transformação. É uma decisão. É uma decisão. Procure bons livros, procure companhia de pessoas que já estão fazendo alguma coisa que está dando certo e peça conselhos. Uma coisa que eu aprendi é que pessoas que estão crescendo, que estão fazendo sucesso, estão empreendendo ou fazendo alguma coisa incrível, elas sempre dão conselhos. Jamais se negam a dar conselhos. A menos, claro, que seja uma pessoa também doente. Mas no geral, pessoas que estão evoluindo adoram dar bons conselhos. Procure a companhia dessas pessoas. Faça cursos.
Participe de eventos, esteja junto a pessoas que querem crescer. E com certeza você também vai receber essa energia positiva que vai te trazer rumo ao crescimento que você deseja. É isso aí, bora lá.